Eu já ministrei bastante aqui sobre mágoas, sobre as portas que cada servo de Deus precisa fechar para desfrutar dessa vida abundante que Jesus nos dá. Já conversei bastante, já falei bastante aqui das fontes geradoras desses sentimentos. A primeira fonte que eu falei aqui foi o relacionamento entre pais e filhos, depois laços rompidos com cônjuges, né, com parceiros. E no meio desse caminho, dessa cura que eu vinha falando com vocês, eu deixei passar um tempo, fui falando nesse mês de março das mulheres, como as mulheres na Bíblia nos deram bons testemunhos, e hoje, voltando ao assunto da cura. E, voltando a esse assunto, vamos ver que, para a gente ficar curado, a gente precisa perdoar. O perdão é o caminho para a libertação da amargura, da mágoa, para fechar as feridas. Pelo perdão, nós abrimos caminho para Deus trazer à nossa alma a cura e a restauração. Andar em perdão é andar em vitória. Há um poder extraordinário no perdão, porque nele nós caminhamos na luz e na paz de Deus. Andando em perdão, não tem como o inimigo prosseguir em penetrar a nossa alma, através das feridas, das acusações e das calúnias. Nós percebemos que o perdão é o caminho, é a chave para a libertação da amargura. Mas, pastor, o que é perdão? Eu pesquisei bastante, eu gosto disso, gosto de estudar as palavras que são usadas que eles usavam para escrever a Bíblia e que serviram para a nossa língua também. Então, o que é perdão? Há várias palavras gregas no Novo Testamento, que foram usadas no Novo Testamento, que destacam os diversos significados do seu aspecto, do seu significado. Eu coloquei só algumas aqui. Alpieme significa deixar ir. Perdoar é usado 145 vezes no Novo Testamento. Esse alpieme, que é o deixar ir. Desde Mateus até Apocalipse, essa palavra denota perdão de dívida. Quer dizer que você não está devendo mais nada. Para isso, a gente vê em Mateus capítulo 6, era o seu Luciano está aqui, né? Ele pediu para falar disso, e não veio. Mateus capítulo 6, versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Esse alpieme significa deixar ir, tá? Perdão de dívida. E tem ápesis, substantivo grego que é usado 17 vezes. Esse ápesis significa despedida. Tem o terceiro, que é charizonai, que é ser gracioso com, uma palavra grega que é utilizada 22 vezes. É usado para o ato do perdão, tanto divino quanto humano. A gente vê em Lucas capítulo 7, versículo 42 e 43. Lucas 7, 42 e 43. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Tenho para mim
que é aquele a quem jamais perdoou. A quem mais perdoou, disse-lhe Jesus: julgaste bem. A quem mais perdoou, a quem mais foi gracioso, que foi usado tanto divino quanto humanamente. A quarta palavra grega para perdão, que é usada, que eu achei que é usada aqui no Novo Testamento, é apoluo, que significa soltar. Esse verbo, no grego, significa deixar ir. É como se divorciar. Se divorciar. Me divorciei dessa mágoa. Eu liberei perdão, então me divorciei dessa mágoa. Pode ir embora. Vai. Está também em Lucas, capítulo 13, versículo 12. Capítulo 13, versículo 12. Capítulo 13, versículo 12. Lucas 13, 12. Vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Esse estás livre é um termo grego, um termo em português, que na língua grega quer dizer perdão. Está perdoada da sua enfermidade. Perdoar significa isso: deixar livre, soltar, libertar, despedir, mandar embora, atribuir um favor incondicional àqueles que nos feriram. Você perdoando as pessoas, ou aquela pessoa que te feriu, você está fazendo um favor para ela. E isso é incondicional, porque se você, eu já ensinei aqui, Deus já me usou para falar, quando você está magoado com alguém, você não perdoa, você está segurando uma brasa na tua mão. Está segurando a brasa na tua mão. Isso aqui é não perdoar. Está segurando. Aquilo está machucando só você. A pessoa que te feriu não está nem aí. Às vezes ela nem sabe que te magoou. E você está ali com aquela mágoa na mão, te machucando, te queimando. Às vezes não está nem na mão, né? Está na cabeça, no coração, onde dói mais. Não levar em conta o mal causado. Não reter a mágoa. Não deixar abrir a ferida. É agir como se essa coisa que te magoou, esse incidente, nunca tivesse acontecido. Perdão de pecados é uma prerrogativa divina. Salmo 130. É assim mesmo, Tatiana. A gente anda a Bíblia todinha. Não, Salmo 130. Salmo 130, versículo 4. Mas contigo há perdão, portanto, és temido. É prerrogativa divina. Deus tem isso nele. Jesus recebeu o poder de perdoar do Pai. Um perdão pleno, gratuito e eterno é oferecido a todos quantos se arrependerem e crerem no Evangelho, de modo que os crentes devem perdoar aqueles que o ofendem de modo imediato, abundante, divino, porque esse perdão tem que imitar o ato de Deus com a gente. Não vou esperar amanhã para eu perdoar quem me magoou. Me magoou hoje, estou perdoando hoje. A gente tem que entender que o perdão que nós recebemos de Deus é proporcional ao perdão que a gente libera. Lá em Mateus 6, que ainda é a oração do Pai Nosso,
perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nisso é que Deus faz com a gente conforme a gente faz com os outros. Não se trata de uma questão de salvação, mas sim de um bem-estar com a gente mesmo e com Deus. Perdão é um ato da minha vontade. Perdão não depende de emoção. As emoções não são inclinadas a perdoar, muito pelo contrário. As nossas emoções falam, vai lá e se vinga. Vai lá e paga com a mesma moeda que te deram. Vende o peixe pelo mesmo preço que você comprou. A emoção faz isso com a gente. Por isso que a gente tem que deixar a emoção de lado na hora de perdoar. Não dar o troco para a ofensa. A gente não cabe mais nesse papel de dar o troco. A gente tem que deixar a emoção de lado e pensar no que Deus faz com a gente. É uma questão de obediência. Devo amar, devo perdoar. Devo cumprir o mandamento de Jesus escrito lá no Sermão da Montanha. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se quiser andar com você 1 quilômetro, anda com ele 2. Se ele quiser a tua capa, dá a tua blusa também. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Conversei muito com teu irmão hoje sobre isso. E ele falou isso muitas vezes. Deus mostrou para ele esse versículo. Não nos deixei vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. O servo não questiona, ele simplesmente obedece. Nós somos servos. Em nossa língua, né, no português, o alfabeto começa com A, B, C, D. Agora, no reino de Deus, o alfabeto começa com O, B, D, C. Só essas 4 palavras. Juntando, não é a primeira vez que eu falo isso aqui. Obedecer. Obedecer, obedecer, obedecer. O perdão é composto de 2 elementos. O natural, que se origina de nós, do próprio homem, e o sobrenatural, que é de competência divina. A parte que cabe a Deus é um milagre. Deus opera um milagre no assunto do perdão, restaurando a alma, as emoções, o amor próprio, modificando o senso pessoal de justiça, libertando da amargura, curando o inconsciente da gente. Esse mover sobrenatural de Deus exige, no entanto, a condição que se faça parte que cabe a nós, ao ser humano. E a gente tem que lembrar que perdão é uma escolha, é um ato de obediência a Deus, o qual só fará um milagre quando a gente cumprir o nosso papel no processo do perdão. E o que acontece quando uma pessoa não perdoa? Quem não perdoa é prisioneira do passado, perde a capacidade de viver o presente, só fica lembrando das coisas que passaram. Daí porque tanto fere, pois cada atitude se revela a dificuldade de analisar o fato do momento. Encara o presente com olhos do passado. E quando a gente é ferido, se a gente ficar mexendo naquela ferida, ela vai ficar doendo cada vez mais. Cada vez que você mexe nela, ela vai doer. Quem não perdoa é prisioneiro das pessoas do passado. Está com a sua mente constantemente cheia de lembrança daqueles que foram instrumentos para te machucar, para te dar mágoas. Dorme, acorda, toma café com aquela pessoa sem ela estar ali do seu lado. Quem não perdoa é prisioneiro da mágoa. É comprovado cientificamente que uma grande parte
uma grande parte, quer dizer, 80% das enfermidades físicas é de origem psicossomática. Quer dizer, eu fazendo esse estudo, eu li sobre uma mulher que vivia prisioneira numa cadeira de rodas, sofrendo de artrose, pelo fato de não conseguir perdoar alguém que tinha magoado ela demais. Após ela ser ministrada sobre a importância do perdão, no ato da vontade ela decidiu perdoar a quem tinha ofendido ela. Então, algo extraordinário aconteceu. Instantaneamente ela foi curada. Instantaneamente ela se levantou daquela cadeira de rodas e passou a glorificar a Deus. Está comprovado, tem gente que não gosta nem de falar essa palavra, mas está comprovado que câncer é causado por mágoas. A pessoa ficar remoendo, dá câncer. Quer dizer, a ferida da alma passa para o seu corpo físico. Quem não perdoa é atormentado por demônios. Isso vocês podem ver aí na Bíblia, Mateus 18:4. Esse texto mostra que um mau servo foi lançado na prisão e foi atormentado por verdugos, ou seja, por demônios, pelo fato de não perdoar. E o que a gente aprendeu com esse estudozinho? Há um poder extraordinário do perdão, que nos torna livres em Deus, livres do passado, livres dos instrumentos de feridas, livres das mágoas e libertadores. Nós podemos ser livres com Jesus, sendo servos de Deus, livres com Jesus, com essas 4 letrinhas: obedecer, na obediência, liberando o perdão, liberando tudo aquilo que nos magoou, deixando para trás, deixa lá no passado. Faz isso, libera o perdão. Não precisa chegar na pessoa e falar: eu te perdoo em nome de Jesus. Não precisa estar perto. Às vezes a pessoa mora longe, às vezes a pessoa já até morreu, mas aqui dentro de você ainda está. Então, você pensa na pessoa e fala, pode ser quando você estiver sozinho no seu quarto, fala: eu perdoo fulano de tal porque fez isso comigo, em nome de Jesus. Fulano de tal, você está perdoado. Acabou. Só isso. Como a gente aprendeu, perdão não é uma questão de emoção, é decisão. Eu decidi perdoar e está perdoado. Amém? Amém. Então, glória a Deus. Mateus o quê?